Valkyrie e Spriggan foram idealizados para serem rivais na terceira geração. Tanto é que as suas siglas V e S representam a sigla de Versus. Isso é muito interessante porque mostra o cuidado que a Takara Tomy trabalhou com cada um desses produtos. E o que a gente vai fazer aqui hoje é a análise de um produto que não é apenas mais um set de Beyblade Burst. Trata-se de um set que não tem a ver com competitividade, mas sim um set para celebrarmos tudo o que Beyblade Burst já passou. Esse set representa não apenas a rivalidade entre os personagens e não apenas o cuidado no design que a Takara Tomy teve com todos os modelos, também representa a história de uma geração inteira. Por tudo que Beyblade Burst já passou, por todos os sistemas que nós já vimos, por tantas maneiras diferentes de fazer um Beyblade eclodir ou de evitar isso acontecer. Aqui nós temos representados as versões definitivas do Valkyrie e do Spriggan, que são tão significativos para a terceira geração. Esse daqui é o B205. Burst Ultimate vs Set, um produto oficial da Takara Tomy que vem com as versões definitivas do Valkyrie e do Spriggan, num set muito mais que especial. Esse daqui é uma celebração por tudo que passamos. Não é uma despedida, porque Beyblade vai continuar, mas é a melhor forma que temos de celebrar porque Beyblade Burst aconteceu. E eu quero fazer essa análise com muito cuidado. Então, vamos lá. E aproveitando enquanto eu abro esse set maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, é claro, tem vídeos aqui todos os dias. Se você curtir essa análise também, por favor, deixa um gostei aí que vai ajudar bastante. E aqui estão os maravilhosos Beyblades. E aqui está o famoso papelzinho que vem nesse set indicando a data de 21 de março de 2023, escrito 3, 2, 1, Go Shoot. Temos aqui as 3 logos das 3 gerações de Beyblade embaixo e essa data específica. Aqui é onde nós imaginamos que seja o anúncio de uma próxima geração de Beyblade. Vamos aguardar ansiosos por isso. Considerando que temos um Beyblade de dupla rotação aqui, então o set oferece uma pequena ferramenta para a gente fazer a alteração da rotação, mas assim, a gente consegue usar a própria Armor para alterar a rotação e logo logo eu vou mostrar para vocês como faz. E aí sim, temos todas essas peças aqui para a gente analisar cada uma delas. Vamos começar pelo Spriggan, que tem um DB Core simplesmente maravilhoso. Ele combina aqui as cores num plástico translúcido juntamente com o vermelho dourado. E assim, é muito bonito, cara. Primeiro de tudo, sabemos que esse cara aqui é um Spriggan, então isso significa que ele tem sim dupla rotação. Você pode observar pela estrutura aqui em cima e também aqui, e também as abinhas em branco, que ele consegue alterar a rotação da mesma maneira que o Astral Spriggan também faz isso. Isso é muito útil para que você faça vários combos e é muito versátil também. Nós observamos que ele não tem nenhum material diferente no seu DB Core, ele tem apenas uma pintura prateada aqui por cima, e alguns detalhes em dourado também, onde tem também o vermelho e tudo mais. O design é muito bonito e logo mais eu vou falar a respeito das referências que ele faz à linha Spriggan. Observando a parte de trás do DB Core, aqui contra a luz, a gente consegue observar as letras, né? Temos um Rzinho marcado aqui, indicando que ele está girando à direita, porque essa pequena parte elevada está apontando para o R, se ela estiver aqui do outro lado, ela estará apontando para o L de giro à esquerda. Dá para observar também as travas dele, ele tem travas que são iguais dos dois lados, e isso aqui é muito bom porque dá mais coerência para o Beyblade de giro à direita e à esquerda. Um ponto legal é que ele tem 3 Burst Locks aqui, que são esses 3 relevos que você vê aqui mais na extremidade do DB Core. E isso aqui vai ser muito útil quando você utilizar um disc como Xanthus e Moon, porque ele vai
fazer com que a lombadinha do disc passe por aqui nessas travinhas e ele tenha um potencial interessante para aguentar burst finishes aí. É um DB-Core relativamente simples, mas o seu design é o que mais conta aqui, além da mecânica de girar para as duas direções. Ele vem com uma armor nova, essa daqui é a Armor 8, e em teoria ela possui 8 pontos de distribuição de peso, sendo 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Logo, sendo a armor muito bem distribuída para resistência e também para defesa, ela vai ter uma estabilidade de giro muito boa. Você percebe que assim como a Armor 4, ela também é um pouquinho oca na parte interna aqui, então vai ter um pouco menos de peso, mas ainda assim uma estrutura super equilibrada para que você utilize essa peça de maneira efetiva em combos de resistência. Lembrando também que a Armor é uma peça de metal maciço, feita para você alterar entre modos High e Low nos layers de Dynamite Battle e Burst Ultimate. Muito legal aqui a peça, o design dela também traz muito de outros Spriggans. Gostei bastante. E aí nós temos a Blade Burst. Essa Blade aqui é fantástica porque ela mistura materiais diferentes e apesar de não ter nenhuma peça móvel, nenhuma mecânica propriamente dita, ela é uma Blade de dupla rotação, o que é muito interessante. Primeiro vamos começar aqui com o giro à direita. Dá pra ver que ele tem um Rzinho gravado no plástico indicando direita, right em inglês. E ela tem uma estrutura que não é exatamente circular, mas ela também não é tão agressiva assim. Essa estrutura aqui serve para que você bata com bastante força no seu oponente. Se você observar, essa parte que você vê em branco aqui embaixo e também aqui em cima é de borracha. Não é uma borracha tão macia quanto a borracha que vimos, por exemplo, no Judgment Joker, mas ainda assim uma borracha que tem certa resistência aqui quando em contato com o oponente. Ela é um pouco rígida, mas ela consegue dar impactos interessantes, especialmente se observar aqui esse pequeno relevo aqui que pode fazer diferença na hora de acertar os oponentes. Além disso, tem aqui uma parte plástica também, essa parte que vai bater com bastante força nos oponentes para causar um impacto potente. Se colocarmos ela aqui de lado, você observa o padrão dela, que não é exatamente inclinado, mas ela consegue dar um golpe interessante aqui. Não é exatamente um upper attack. Você vê que tem alguns relevos diferenciados, aqui dá para ver um leve upper, mas não é tão agressivo assim, ele é um pouco mais voltado, acredito, para contra-ataque. Lembrando que Beyblade de equilíbrio tem como principal característica misturar características de outros tipos de Beyblade. Essa daqui é a rotação à direita da Blade Burst, mas se você quer alterar a rotação dela, basta que você vire e aqui você tem a rotação à esquerda. E perceba a diferença também no design, você tem muito mais preto e vermelho aqui desse lado, e aí você vai também trabalhar com equilíbrio. Primeiramente, está girando à esquerda, Lzinho aqui, left indica esquerda em inglês, e você tem aqui uma pequena estrutura de metal que agora está na parte de cima, tanto aqui quanto aqui, e isso vai fazer com que o Beyblade tenha um desempenho um pouquinho mais agressivo, talvez, se você considerar que a parte de metal antes ajudava na estabilidade, agora está na parte de cima para dar aquela desestabilizada aqui para que ele consiga golpear o oponente. Isso aqui é bem interessante também. Se virarmos aqui de lado, a gente consegue observar a rotação dele. Vai trabalhar de uma maneira eficiente com Smash Attacks. Então ele começa com esse golpe aqui com a peça de borracha, em seguida ele já vai puxar aqui um Smash para derrubar o oponente. Ele vai acertar com essa parte aqui e vai tentar derrubar o oponente, e isso aqui é muito mais agressivo do que o outro modo de giro à direita. Vai fazer com que ele seja muito interessante para combos mais de ataque, talvez, ou um contra-ataque um pouco mais forte. Interessante isso. Outro ponto legal é que você vê aqui uma pequena estrutura de plástico. Isso daqui serve como um pequeno burst stopper também. Para quem lembra lá do Lord Spriggan, sabe que ele tinha aqui essa característica de que quando o disc passa por aqui, essa partezinha plástica vai dar uma segurada no disc, vai fazer com que ele aguente um pouquinho mais, com que ele freie a movimentação do disc e consiga aí segurar o burst finish com um pouquinho mais de eficiência. Então aqui o giro à esquerda e o giro à direita, ambos contam com esse burst stopper, é claro, porque ele faz parte da estrutura interna. Muito legal aqui toda a estrutura dele, eu só achei que faltou um pequeno adesivo azul aqui nos olhinhos do Spriggan, hein?
faltou essa cor, mas tudo bem, gostei bastante do design e da escolha de cores. Chegamos ao disc e aqui temos uma das peças que só de olhar bate uma nostalgia monstra para quem acompanhou Beyblade Burst desde o começo. Esse daqui é o Spread Dash. Sim, a mesma ideia do Disc Spread lá do primeiro Spriggan está de volta, e veja como esse disc é super circular. Ele tem um formato muito simples e exatamente por isso ele não vai ter tanta resistência ao ar, ele vai conseguir cortar o ar de maneira eficiente. Lembrando, o Spread Dash é um disc compatível com o sistema Burst Ultimate e Dynamite Battle, então ele tem um pequeno degrau aqui que você consegue encaixar no modo Low dos layers. Observe como o Spread também é fininho, cara, ele não é tão grosso, digamos assim, quanto um Over, e aí você tem uma melhoria no desempenho em termos de resistência, porque ele vai jogar todo o peso da estrutura dele para o lado de fora. Você observa que ele tem um leve degrauzinho aqui, e a maior parte do peso está voltado para fora. Isso vai fazer com que o Spriggan tenha uma estabilidade melhor de giro, porque o peso concentrado para fora vai trabalhar na força centrífuga e vai fazer com que o Beyblade tenha estabilidade maior. Isso aqui é muito interessante, fora que ainda tem o detalhe de ele não ter tanta resistência ao ar, exatamente por ser fininho desse jeito, ele consegue muito bem se estabilizar na arena. Chegamos a uma das maiores homenagens que esse Spriggan recebe aqui, que é o driver. Cara, ele recebeu um Fusion Dash. Eu sei, esse driver não é nenhuma novidade na série Burst, mas ele faz referência à primeira versão do Spriggan e faz com que tenhamos aqui aquele sentimento de performance lá do comecinho de Burst. Fusion, já conhecemos, ele tem aqui essa bolinha na ponta dele, essa pequena bolinha aqui, que vai fazer com que ele fique em um modo de resistência no centro da arena. Caso ele seja empurrado para a borda da arena, ele vai pegar a parte plana maior aqui em volta e vai fazer com que ele tenha um padrão de contra-ataque. A ideia é exatamente essa, por mais simples que seja, é super funcional, e o fato de não ter borracha, como por exemplo tínhamos no Unite, faz com que essa peça seja muito mais duradoura do que o próprio Unite, que quando gasta fica mais ou menos que só de resistência. O Fusion acaba sendo muito versátil mesmo nos dias de hoje, chegando ao final da geração Burst. É impressionante como essa peça pode ter um desempenho muito bom. Lembrando, é claro, esse é um driver dash, que é caracterizado por essa parte em vermelho aqui em cima e que tem essas travinhas um pouco maiores. Essas travinhas que passam pelas travinhas do DB Core vão fazer com que o Burst Finish seja muito dificultado, especialmente quando lembramos que aqui dentro a gente tem uma molinha dourada que é reforçada, ela tem mais pressão, então fica mais difícil de você causar um Burst Finish aqui. É muito legal a gente ter um Fusion Dash de novo aparecendo aqui, especialmente fazendo referência ao primeiro Spriggan lançado. Seguimos então com o Valkyrie, e aqui nós temos algumas mudanças, e embora em termos de desempenho no que diz respeito ao layer não seja tão diferente. A primeira mudança que percebemos é que ele recebe um DB Core transparente. A versão do Ultimate Valkyrie que veio lá no booster era azul, e aqui temos uma versão que tem muita pintura, e de fato uma pintura muito bonita, muito bem feita pela Takara Tomy, mas o material mesmo, o plástico, ele é translúcido, como dá pra ver. Valkyrie não tem nenhum material extra, não se engane, aqui no centro não temos uma peça de metal, isso aqui é plástico também. O que o Valkyrie oferece é, de fato, travas muito potentes. Você observa dois cliques gigantes aqui que vão aguentar bastante o Burst Finish. Esse Valkyrie é interessantíssimo. E outro detalhe, não tem Burst Locks aqui no Valkyrie, somente o Spriggan tem essa característica no seu DB Core. Esse, portanto, é um DB Core super simples, que faz referência ao Valkyrie original, considerando que ele está de perfil agora, e o mais legal de tudo, eles ainda acrescentam a marquinha aqui no rosto do Valkyrie para lembrar da marquinha no rosto do Vault. É muito bonitinho esses detalhes que a Takara Tomy coloca aqui nesses Beyblades, especialmente considerando que o Valkyrie tem como principal característica a sua simplicidade, e aqui não tem nada além disso. Ele vem com a mesma Armor 9 que veio no Ultimate Valkyrie do Booster, o que é muito bom. Essa é uma Armor muito utilizada em torneios, porque apesar de não parecer, trabalha muito bem com distribuição de peso e aerodinâmica. Se você precisar colocar no modo High, você observa que ele tem um desenho que pode cortar o ar de uma forma muito eficiente para que você tenha um melhor desempenho nesse caso. Diferentemente
da Armor 8, você observa que a Armor 9 é completamente preenchida e isso faz com que essa peça seja um pouquinho mais eficiente em termos de distribuição de peso, porque nós conseguimos um desempenho melhor com uma peça que é maciça de metal. Também responsável por alteração de modo low e high que nós temos nos layers Dynamite Battle e Burst Ultimate, é claro. Seguimos com a Blade Ultimate, mais uma Blade Ultimate lançada aqui, também com uma leve diferença. Temos um tom de azul mais escuro. Esse tom de azul que você observa aqui é geralmente lançado em sets com arena. Quem sabe lá desde o comecinho de Beyblade Burst nós temos sets iniciais com Valkyrie e a arena e lançador que vinham com essas cores. Também temos aqui pintado em prateado 3 pontos específicos para fazer referências aí a outros Valkyries que mais tarde eu comento, e é uma Blade que gira exclusivamente à direita, dá para ver claramente aqui pelo Rzinho gravado no plástico, né? Quanto às características, ele não tem nenhuma mecânica, o que ele tem é muita borracha. Tudo isso que você vê em vermelho aqui nesses 3 principais pontos de contato são peças de borracha, e embora não seja uma borracha tão maleável, ele é um pouco mais rígido, ele faz com que o oponente sofra muito dano. Considerando que a borracha tem uma fricção muito maior, quando em contato com o oponente, você vai bater de frente com ele utilizando essas peças de borracha aqui, e esse contato vai fazer com que o oponente vá longe. É claro que isso também vai trabalhar muito o recuo do próprio Valkyrie, mas a ideia de ele bater forte com bastante borracha é muito legal e tem sido usado já com bastante frequência recentemente. Ele tem 3 principais pontos de contato que você observa que lembram um upper attack muito potente, mas dependendo do modo que você utilizar, podem servir de smash attack também. É definitivamente uma Blade muito boa, muito agressiva e que você consegue utilizar em combos de ataque com tranquilidade, considerando que ele vai bater forte nos oponentes. De novo, não tem nenhuma mecânica, é uma Blade super simples, mas a tonalidade aqui da versão especial e o fato de vir com 3 pontos de contato de borracha, para mim, já tornam essa peça muito interessante. Seguindo para o disc, nós temos ainda mais homenagens a toda a linha Valkyrie já lançada. Esse daqui é o Wing Dash. E de novo, traz aquele tom de nostalgia lá do comecinho de Beyblade Burst em 2015, quando nós vimos pela primeira vez o Valkyrie e o Spriggan batalhando e aquelas peças todas voando na arena. Nós observávamos esses discs de metal pensando, cara, isso aí não é meio perigoso, não? O Wing Dash, obviamente, é um disc muito maior, assim como o Spread Dash, para comportar o sistema Burst Ultimate. Mas nós temos aqui um design que, além de fazer várias homenagens aos demais Valkyries, nós temos uma peça que trabalha bem com aerodinâmica. Veja você, o Wing tem aqui cortes diferenciados, ele vai trabalhar com um pouquinho de Upper Force, força ascendente, porque o ar vai passar dessa maneira para elevar um pouco o disc. Então ele não vai pressionar necessariamente o Valkyrie enquanto estiver girando, porque o ar passando aqui nesses espaços vai fazer com que ele seja um pouquinho elevado. Lembrando que isso só funciona quando ele está realmente girando muito rápido. Conforme a rotação diminui, é óbvio, o efeito vai diminuindo também. Perceba que o Wing Dash tem aqui também uma espessura muito curiosa. Ele não é muito grosso, não. Ele não é muito agressivo como foi o Legacy, por exemplo. Também tem aqui esse degrauzinho para comportar um modo low que nós temos nos layers de Beyblade Burst Ultimate, mas nós temos, é claro, uma estrutura que é muito bem trabalhada em termos de distribuição de peso. Ele também joga o peso mais para a parte externa do disc, em alguns pontos mais que outros, mas tem aberturas grandes o suficiente para trabalhar mais com a aerodinâmica. Embora a gente tenha 2 pontos que sejam um pouquinho assustadores aqui, que num modo mais alto ou com um driver mais alto podem acabar danificando o oponente, não é de todo ruim isso aqui. Nós temos de fato um disc muito voltado para aerodinâmica que me deixa bem feliz em rever esses detalhes no design que mais tarde eu quero comentar. Para finalizar, nós temos um driver que também faz uma referência muito grande, é o Axel Dash, e para quem acompanha Burst desde o começo sabe que o primeiro driver de ataque que veio no Valkyrie era um Axel. É a ponta mais básica de ataque que nós temos no jogo, uma pontinha plana super tranquila para você jogar na arena, com um padrão de movimento que até hoje pode surpreender bastante, em especial nesses Beyblades aqui. Lembrando que, apesar de simples, ela não tem muita fricção com a arena, então vai garantir ao Valkyrie um pouquinho mais de resistência se compararmos com pontas de borracha
tantas que o Valkyrie já teve no decorrer daí da sua linha evolutiva. Também é um driver dash, isso significa, caracterizado pela parte vermelha, que tem essas travinhas mais altas aqui, que vão passar pelas travinhas do DB Core, e uma mola dourada ali dentro reforçada para dificultar o burst finish um pouquinho mais. Esse Valkyrie vai precisar desse reforço, porque a estrutura inteira dele é voltada para dar pancada com força e vai receber muito recuo, então esse driver vai ajudar bastante. Vamos então para a montagem do Spriggan, que é muito simples. A gente conhece a montagem de Beyblade Burst Ultimate, mas não custa nada a gente fazer aqui. Começamos pegando a Blade. Aqui você define se vai girar ele para a esquerda ou para a direita. Ele está aqui configurado para girar à direita, vamos montar assim mesmo. Para você montar, você precisa da Armor, e aqui você vai definir se vai deixar ele no modo High ou Low. No modo High, você deixa a Armor aqui na parte de cima e encaixa o DB Core por baixo, dessa forma aqui. E aí você tem um layer com certo desequilíbrio na sua estrutura, porque o nome faz referência ao comportamento dele na arena. Modo High traz aqui o peso, a maior parte do peso da estrutura na parte de cima do layer. Isso vai causar uma instabilidade de giro enquanto ele estiver girando, para que você consiga ou acertar alguns smashes e derrubar o oponente que estiver vindo na direção dele. Também é muito eficiente para combos de equalização, para que você derrube esses combos. Ao mesmo tempo você pode encaixar também qualquer disc que foi lançado durante Beyblade Burst aí, durante todos esses anos, exceto os Limit Break, é claro. Mas aqui nós temos uma estrutura capaz de uma compatibilidade muito grande com todo o sistema Burst. Isso é bem interessante. Agora, se você quiser montar no modo Low, basta remover o DB Core. Você pega a Armor que está aqui e vai colocar na parte de baixo dessa forma. Então você encaixa o Spriggan na parte de cima. E agora você tem o Burst Spriggan de rotação à direita no modo Low. E o nome do modo é Low ou baixo, exatamente porque o peso da estrutura está na parte de baixo do layer, então ele vai ser um pouco mais estável. Mas perceba o quão mais alto fica o DB Core, então você só pode usar o modo Low se você encaixar discs Dynamite Battle ou Burst Ultimate. Ele não é compatível com nenhum outro disc em Beyblade Burst quando está nesse modo aqui. É claro que se você for montar independente do modo Low ou High, não esqueça dessas travinhas brancas aqui, que você precisa fechá-las para que você consiga encaixar o driver depois. Para continuarmos a montagem, basta colocar então o disc Spread Dash que vem com ele. Perceba também que o disc, ao passar por aqueles pontos que comentei de Burst Stopper, será segurado pela própria Blade. Ele está aqui com esse pontinho segurando a abinha do disc, aqui também. Ele não está com driver e o disc não cai. Burst Stoppers. E finalizamos com o driver Fusion Dash para sentir as travinhas que temos aqui no Burst Spriggan. Caramba, hein? Travinhas complicadas. Interessantíssima a estrutura do Burst Spriggan. Ele parece ficar bem fixo. Gostei muito da estrutura como um todo. E aqui está o Burst Spriggan de giro à direita. Um Beyblade de equilíbrio que tem aqui como objetivo desestabilizar os oponentes e causar contra-ataques quando necessário, aproveitando-se do seu disc e sua estabilidade aqui, com peso voltado para a parte de fora para ajudar na resistência. Cara, que da hora. Vamos montar ele no giro à esquerda também para ver como ele fica? E já vou falar que esse cara aqui vai ter uma dificuldade muito grande para eclodir, viu? Foi difícil desmontar. Beleza, vamos desmontar o layer dele como um todo. Destrava aqui em cima, destrava aqui embaixo. Tira o DB Core dele. E aí, para você inverter a rotação, primeiro da Blade, é só virar, ela é muito simples. Agora, para você inverter a rotação do DB Core, você tem duas opções. A primeira é utilizar aquela ferramenta que vem aqui nesse set. Então, você vai, para que a ferramenta caiba, travar aqui, né, em cima e embaixo, e aí sim você vai encaixar dessa forma aqui, ó, para que você consiga girar e alterar a rotação do DB Core. Perceba que a estrutura aqui muda, não só aqui, mas a travinha branca aqui no centro da estrutura dele também vai mudar, para que você possa encaixar o lançador depois. Feito isso, você simplesmente trava ele com um clique, mas antes eu quero mostrar como você faz
para utilizar a armadura para alterar a rotação do Spriggan, você vai pegar aqui essa parte retangular da armadura, encaixá-la aqui no DB Core desse jeito, com cuidado, e aí você só vai usar ela para puxar o DB Core dele para um ladinho ali e travar na rotação que você quer, aqui no caso a esquerda. Pronto. Destrave aqui em cima e aqui embaixo para você poder montar o Beyblade. E aí sim você escolhe o modo High ou modo Low. Eu vou deixar aqui no modo Low. Encaixar o Spriggan, travar e montar o restante do combo. Agora que ele está girando à esquerda, a orientação do disc não é mais essa. Você vai mudar para cá. Colocamos o driver e travamos. Mais uma trava muito pesada para fechar aqui, o Spriggan dificilmente vai eclodir, mas aqui está o Spriggan em rotação à esquerda e olha, eu gostei muito desse modo aqui, viu? No giro à esquerda ele mantém aqui o padrão de contra-ataque, obviamente provido pelo driver, e a estabilidade pelo disc, e vai trabalhar muito mais a questão do smash, porque ele vai estar girando nesse sentido aqui, e você percebe que ele vai desestabilizar os oponentes. Interessante, né? Lindo demais o modelo do Spriggan, cara. Só que a gente está falando de uma versão definitiva do Spriggan aqui, e nós temos sim muitos detalhes que fazem referências a todos os demais Spriggans já lançados. Vamos pegar essas referências para dar uma olhada e ver como a Takara Tomy trabalhou um design tão cuidadoso assim. A começar pelo primeiro Spriggan Spread Fusion, que temos aqui esse detalhezinho pequeno com esses 3 furinhos. É um detalhe de design que veio do Spriggan lá de 2015 e que sim, você consegue observar aqui nesse pontinho no Burst Spriggan para fazer uma breve homenagem. Temos a óbvia homenagem ao Storm Spriggan com o avatar dele novamente de lado, de perfil, não apenas no ponto aqui da face que você observa ser muito semelhante, mas também no S. Você vê que aqui está impresso no plástico o mesmo S que vemos aqui no Storm Spriggan, e também temos esse adesivo aqui que é o mesmo adesivo, praticamente um design muito semelhante, pelo menos que tem no Storm Spriggan, além dos 3 pontinhos que já comentei anteriormente. Ele tem também aqui esses detalhes, né, que você vê com esses losangos, você vê aqui em vários pontos do Burst Spriggan para fazer aquela homenagem bem feita, bem pensada. Seguindo em frente, nós temos também referências ao Legend Spriggan. É claro que a gente vai ter referências, primeiramente o preto aqui, praticamente o mesmo design na carinha do lado, lindo demais. A atenção a detalhes que a Takara Tomy tem para cada um desses Beyblades. Mas você acha que acaba aqui? Não, senhor. Dá uma olhada na armor dele e nesse ponto você vai perceber que esse design aqui, apesar de estar um pouquinho esticado, é exatamente o mesmo design que você vê aqui no machado central do Legend Spriggan. Isso é um detalhe tão pequenininho, mas que a Takara Tomy pensou muito bem para fazer. Seguindo a linha evolutiva do Spriggan, nós temos aqui o Spriggan Requiem, um dos mais populares já lançados aqui por suas características. Temos aqui uma homenagem muito clara no design do machado que você observa aqui nessa parte. Todos esses designs também estão presentes aqui no machado do Requiem, o que é muito legal. Além disso, nós temos, é claro, os pontos de borracha. Sabemos que a borracha branca no Spriggan sempre foi aqui uma característica desde a sua versão Requiem, que aparece também no Burst, além da adição de mais dourado, né? Muito legal esses detalhes. Seguimos para o Chosetsu Spriggan e, de novo, a gente vê semelhanças claras na face dele do lado. Dá para ver que o design é muito semelhante, o ponto de contato também é muito semelhante, mas não fica só aqui não. A gente também tem esse ponto aqui, embora o adesivo seja um pouquinho diferente, ele lembra bastante em termos de design, também está muito próximo do que foi o Chosetsu Spriggan, que também foi um marco na história aí dos Spriggans utilizando burst stoppers e tudo mais. Outro detalhe que gosto bastante é que, se você observar, tem essas pequenas ranhuras aqui nessa parte do machado do Spriggan. Você observa um padrão muito semelhante aqui no Burst Spriggan também. Seguimos para o Lord Spriggan e aqui parece que não tem muita semelhança. O Lord é um dos Spriggans que fica um pouco mais distante, talvez? Bom, ele tem um padrão semelhante aqui no rosto, mas não é isso que foi puxado desse Spriggan. Primeiro nós temos os Burst Stoppers. Sabemos que o Lord Spriggan tem um Burst Stopper no seu layer, o mesmo que acontece aqui no layer do Burst Spriggan. Outro detalhe, perceba que tem essa parte de metal aqui,
que é muito específica e tem esse design muito específico que está presente aqui no DB Core pintado e também no molde do Burst Spriggan. Então essa é a parte que faz referência além do Burst Stopper e, claro, pontos de contato de borracha que também estão presentes. A referência trazida do World Spriggan, além de ter a parte reversível no layer onde tem preto e dourado, o mesmo acontecia no World Spriggan, o design que está aqui nessa parte de borracha para amortecer os impactos existe no design do pequeno Burst Stopper, que existe também para amortecer impactos do World Spriggan. Então, designs muito próximos para fazer homenagem a mais um Spriggan. Por fim, temos o Astral, que além de termos aqui o design parecido no machado dourado do Spriggan, que é muito bonito, nós temos o detalhe da borracha, que também tem contato aqui com vários outros Spriggans, e a parte preta de trás com o Szinho do metal, que é o mesmo Szinho utilizado aqui. Então, mais uma pequena homenagem para ser feita nos Spriggans, além, é claro, da cor preta, do design e tudo mais. Você observa que o Burst Spriggan tem homenagens para todas as versões já lançadas. Esse layer, esse design, ele conta uma história. Ainda temos o disc Spread Dash, que traz vários designs que lembram muitos outros discs dos Spriggans. A começar pelo óbvio, que é o Spread, o primeiro disc do primeiro Spriggan. Eles têm a mesma proposta, inclusive, provavelmente aqui a mesma espessura, a mesma ideia de jogar o peso para fora e, claro, o design que você observa ser extremamente semelhante aqui quando você coloca em perspectiva. Em relação ao Disc Knuckle, você observa a parte central do Spread Dash, que é muito semelhante ao Knuckle. Essas entradas, esses furos no metal, são extremamente similares. O Disc 7 também não ficou para trás não, dá para ver nesse ponto aqui que ele tem um set que lembra muito o design dos sets que estão aparecendo no disc do Legend Spriggan. O Disc 0, que apareceu tantas vezes, também tem esse design único aqui com essas esferas, que também aparece de leve aqui no design do Spread Dash. Isso também vale para o design do Over, que também lembra bastante. Então até mesmo no Disc, esse Spriggan tem referências a todos os demais da linha dele já lançados. É um Beyblade simplesmente sensacional, muito bem cuidado, muito bem desenhado pela Takara Tomy, para que ele, como já disse, conte uma história. Esse daqui representa a linha evolutiva do Spriggan. Percebemos que o padrão de movimento do Burst Spriggan é muito suave, cara. Olha o Fusion Dash em funcionamento na arena, que bonito. Essa movimentação extra aqui, além da rotação estar muito alta, é provavelmente por conta do Spread Dash. E eu acredito que esse Spriggan tem um potencial muito interessante para contra-ataque. Adorei. A primeira batalha do Spriggan vai ser contra o Chain Kerbeus, quem sabe sabe. Vejamos o que acontece nessa batalha, se o Spriggan consegue dar bons contra-ataques aí pra cima do Kerbeus, ou o contrário, vamos ver se o Kerbeus consegue desestabilizar o Spriggan pelo fato de ele usar o Fusion, que pode ser problemático. Olha aí, pegou claramente na borracha do Spriggan, interessante. Olha, o Spread ajudou no Life After Death, da hora. Mas é no segundo round que as coisas ficam interessantes, porque o Spriggan tá girando à esquerda agora. Vamos ver se os contra-ataques do Spriggan são mais fortes agora com o giro à esquerda. Será que as investidas do Kerbeus vão ser repelidas ou o Spriggan vai acabar desequilibrando mais fácil por conta da sua rotação reversa em relação ao Chain? Bela investida, gostei. Spriggan parece se aproveitar bastante aí dos smashes. Como dá pra ver, o Kerbeus já tá bem mais inclinado agora. Caramba, hein? O Kerbeus já tá indo por baixo do Spriggan. Olha, os smashes funcionaram lindamente nessa batalha, mas por pouquinho foi do Kerbeus. Quase nada. Uma pena que o Spriggan desequilibrou no finalzinho. O próximo oponente não poderia ser diferente. Guilty Longinus. Vejamos se o Spriggan consegue defender as investidas monstruosas do Longinus. Parece que não. Não tem como, cara. É no segundo round que as coisas pegam fogo, porque o Spriggan tá girando à esquerda também. Vejamos se o Spriggan consegue dar bons contra-ataques agora. Com
Considerando que a rotação é a mesma, não vai rolar equalização. O Longinus foi jogado direto para a parede da arena, enquanto o Spriggan está no centro, tranquilo ali, tentando preservar sua resistência. Vamos ver se a investida do Longinus não vai desestabilizar. Olha esse contra-ataque! Foi bonito, hein? Quase jogou o Longinus para fora. E dessa vez o Longinus cai depois daquele contra-ataque lindo. Parece que temos uma vitória do Spriggan aqui. Próximo oponente é o Achilles. Lembrando que o Achilles está girando à direita, com a ponta no modo de defesa e o Layer no modo de ataque, hein? Vamos ver como o Spriggan vai lidar com isso, porque o 4 é um driver muito mais alto e pode aí ser a derrota do Achilles ou pode ajudar para inclinar o Spriggan para baixo. Boas investidas, o Spriggan vai por baixo tentando desestabilizar o oponente, mas parece que está freando também, hein? Vamos ver quem vai levar essa. Foi do Achilles, exatamente como eu pensei. Ele inclinou o Spriggan para baixo. Vejamos se no segundo round, girando à esquerda, o Spriggan se dá melhor. Uau! Olha esse Achilles, que pancada que deu, mano. Nem deu tempo de desestabilizar. Caramba! A montagem do Valkyrie já é bem mais simples, porque afinal de contas ele tem uma rotação apenas, mas ainda assim precisa de certo cuidado para montar certinho, ficar a peça bonita que a gente quer que fique. Primeiramente começamos com a Blade, é claro, para definir modo High ou Low. Então de novo, se quer colocar no modo High, você coloca a Armor por cima e aí você encaixa o DB Core por baixo dessa forma aqui. Mais uma vez, esse é um modo compatível com demais discs da série Burst, menos Limit Break, e deixa esse Beyblade com os pontos de contato mais elevados, fazendo com que você tenha uma oportunidade de Smash Attack aqui para desestabilizar os oponentes que venham para equalização. É interessante considerar essa estratégia. Agora, se você quer montar no modo Low, basta remover o DB Core e preste atenção no momento de colocar a Armor. Essa parte que tem o adesivo amarelo vem exatamente nessa posição para combinar aqui em cima com essa parte em amarelo também, e não apenas isso. Depois de montarmos com o DB Core, ele vai ficar perfeitamente encaixado aqui na área amarela do DB Core, por isso tem que tomar certo cuidado. E aqui temos a montagem do Ultimate Valkyrie. Considere também que você tem que fechar as travinhas, assim como no Spriggan, é óbvio, para que você consiga encaixar o driver. Agora tá fácil, né? A gente vai montar com o disc aqui e finalizar com o driver. Meu amigo, essas travas são monstras também. Talvez esse Valkyrie seja difícil de eclodir. Eu tô curioso para ver uma batalha entre esses dois. Temos aqui o Ultimate Valkyrie, simplesmente maravilhoso, com esse recolor lindo, um pouquinho mais escuro, mas com o centro dele translúcido, que deixa muito mais destacada aqui a face do Valkyrie no centro do Beyblade, como se fosse um beat chip mais ou menos. Temos aqui uma estrutura boa para você aplicar ataques poderosos, dá para ver que ele vai atacar com uppers, mas se você deixar no modo high, ele tem a chance de dar um smash incrível. Ele vai trabalhar com aerodinâmica aqui, fazendo com que o Beyblade não tenha tanto atrito com a arena, para que ele promova um movimento mais estável também, jogando peso para a parte de fora do disc. Além disso, ele tem aqui a ponta Axel Dash, que vai fazer com que ele corra pela arena, mas não tão rápido assim. Então ele é muito mais fácil de ser controlado, muito mais amigável para quem aí quiser começar, tá aprendendo a lançar e tudo mais. Não é um variable que é muito mais difícil de controlar na arena, apesar de eu adorar o desafio. Eu gosto muito da facilidade do Axel Dash. É um Beyblade simplesmente incrível. Mas o Valkyrie também não fica atrás e traz aqui muitas referências a todos os Valkyries já lançados. Sabemos da referência que o Valkyrie faz no design do clássico, com os pontos de contato aqui muito similares, e também com o avatar em perfil, que lembra muito mais o Victory Valkyrie, e aqui sim nós temos uma semelhança muito grande. No que diz respeito ao God Valkyrie, nós temos aqui o Vzinho na parte de cima e também um pequeno detalhe, que aqui dentro ele tem o mesmo design do Strike God Chip. O Winning Valkyrie também recebeu uma ênfase interessante aqui, porque esses pontos prateados que você vê pintados são para homenagear a estrutura do Winning Valkyrie que nós vimos anteriormente. Choset's Valkyrie também é claramente homenageado aqui graças aos pontos de contato em vermelho, então nós temos mais uma referência.
O Slash Valkyrie também é referenciado aqui porque ele tem essas partes abertas aqui no ponto de contato, coisa que acontece também no Ultimate Valkyrie. O ponto é muito semelhante. Seguindo para o Brave Valkyrie, nós temos um design também que lembra bastante pontos de contato com borracha, especialmente considerando o chassi 2A, além da marquinha na bochecha do Valkyrie que começou na versão do Brave. Para fazer uma referência de leve com o Savior Valkyrie, nós temos aqui os 3 pontos dourados aqui que você observa no layer, mas não apenas isso, o design do DB Core lembra um pouquinho o design também do DB Core do Savior Valkyrie, então uma leve homenagem aqui para uma versão mais recente. E a título de comparação, nós temos aqui o meu já usado Ultimate Valkyrie, só para você ver a diferença nas cores, tanto do DB Core quanto da própria Blade. Também temos referências aqui no disco Wing Dash. Nós sabemos que o Legacy já trouxe muitas referências a outros discs do Valkyrie, mas aqui tem mais ainda. A começar, é claro, pelo próprio Wing, que tem um design muito semelhante, né? E provavelmente a mesma espessura também, a mesma ideia de disc, mesma ideia de aerodinâmica, só que num tamanho maior agora. Tem características muito fortes do Disc 12 também na parte de cima, aqui você vê um design muito semelhante. E até mesmo uma breve referência ao Disc Blitz que você observa aqui na ponta, ele tem um design muito parecido, só pra gente lembrar. Uou! Uma performance muito mais contida do Ultimate Valkyrie com o Axel Dash. Eu gosto muito dessa movimentação, eu já fiz alguns testes antes aqui no canal, mas com o Disc Wing ele parece ainda mais estável. Caramba, gostei muito dessa performance. Agora, nada como testar em umas batalhas, né? E a primeira delas vai ser contra o pesadíssimo Gatling Dragon. Uou, o Dragon é muito pesado. Caramba, que pancada pra cima do Valkyrie. Vamos ver se o Dragon vai manter a estabilidade do giro dele. Consegue excelentes golpes em cima do Valkyrie para enfraquecer muito a rotação dele. Eu lancei o Valkyrie um pouco inclinado, mas eu vou tentar lançar ele mais reto no próximo round para ver se dá diferença. Vamos lá, ok. Lancei ele paralelo ao chão agora e realmente é muita diferença na performance, muito mais agressivo. É claro que o Axel ele tem uma performance melhor, porque ele não fica tão agressivo, então é mais fácil controlar, quase ele consegue ali ser jogado pra fora, mas foi linda a vitória. Vejamos como o Valkyrie se sai contra o King Helios MR. Eu já vou adiantar que o Driver Zeal pode ser um problema aqui. Ok, lancei o Valkyrie um pouco inclinado, caramba, o Valkyrie dá um golpe e o Helios quase não se mexe, cara, ele quase não sai do centro da arena. O Driver Zeal segura demais, que isso? Jogou o Valkyrie fácil para a borda da arena, para que ele perdesse resistência e agora tá tentando aí na equalização. Vamos ver o que vai acontecer nesse round. É claro, é do Helios. Uou, que pancada, senti essa no chão, mano, que isso? Olha aí! O Valkyrie voa pra longe e o Helios fica muito no centro da arena. O Driver Zeal é muito monstruoso pra defesa, cara. Que isso! Embora o Helios pareça estar inclinando bastante, quem tá perdendo a resistência é o Valkyrie. E aí a gente vai ter uma pequena equalização. O Zeal salva de novo. Impressionante. Vejamos agora contra um Beyblade mais ofensivo, que é o caso do Super Hyperion no combo padrão, né? O Super Hyperion MR. Perigoso pro Super Hyperion. Ele acelera muito pela borda e tenta bons ataques pra cima do Valkyrie. Uau! Prensa o Valkyrie contra a parede da arena, que foi complicado ali. O Valkyrie perdeu muita resistência no processo. E vai ser uma batalha de resistência? Ok, olha aí, a ponta solta do Explosion acabou ajudando, hein? Vai o Valkyrie. Vamos ver se ele vai conseguir bons golpes. Uau! Uau! Cara, o Super Hyperion é um monstro. Um burst, que lindo. Mas você acha que acabou? Que é só as homenagens e tudo isso?
Negativo, a gente ainda tem um detalhe muito específico desse set, que ele também vem com uma gear para o nosso Divine Belial. Aquela gear que estava faltando no Driver Adventure aparece aqui no set em homenagem ao Spriggan e ao Valkyrie, e temos a VS Gear. O que a VS Gear faz nada mais é do que misturar a ideia da V-Gear e da S-Gear para o Driver, ou seja, temos aqui uma estrutura inteiramente de metal na parte de baixo, que vai ajudar no Life After Death, graças à sua estrutura aqui, e também dá mais peso para o Beyblade na parte de baixo. Além disso, tem essa estrutura vermelha aqui, que já era de se esperar, considerando a S-Gear, que ela tem giro livre. Essa estrutura de giro livre pode ajudar na movimentação do Beyblade, pode ajudar em Life After Death, e tudo que a gente precisa fazer é montar o Divine Belial Ultimate Gear completo. Pois é, parece que o nosso Divine Belial finalmente atingiu o seu ápice com o lançamento desse set incrível do Spriggan e do Valkyrie. Temos agora a gear definitiva para o Driver Adventure e vamos equipar esse Divine Belial completamente. Para que a gente tenha a versão Ultimate Gear dele, a gente vai precisar da D-Gear, que veio com o Gatling Dragon, da A-Gear, que veio com o Zest Achilles, da Ant-Gear, que veio no set do Helios e do Hyperion, e também, se quiser aproveitar e colocar aqui o Belial 3 na conta, que fica muito mais bonito e interessante, e por fim, a VS Gear, que veio no set do Valkyrie e do Spriggan. Para que a gente finalmente complete aqui o Divine Belial, a gente vai desmontar ele completamente, e vamos começar, é claro, pelo layer. Temos aqui a Blade Divine, onde nós vamos encaixar a A-Gear. Eu quero encaixar no modo de ataque, então eu vou colocar aqui as pontas de ataque juntamente com as pontas de ataque do Divine, perfeito. Aí nós vamos colocar o Belial 3, que é o que melhor combina com esse Divine, além das novas mecânicas. Para que a gente complete o layer, então, vamos colocar a Age Gear, que eu vou colocar no modo Low, a Age Gear aqui representando os irmãos Asahi. Completamos colocando a parte de cima dessa forma aqui. Travamos, é claro, para que a gente consiga encaixar o driver. Pro disc a gente tem a D-Gear do Dragon, então encaixamos. E ele dá aquela simulada no Bound Attack do Dragon, ou do Sting. E por fim nós temos a Gear para encaixar aqui no driver. O encaixe é o mesmo da V-Gear, você vai colocar essas partes aqui nessa partezinha, para que você empurre para baixo, e ao fazer isso você vai pressionar a mola interna ali do driver e vai esconder as borrachinhas do Adventure. Então você gira ele para travar. Ao mesmo tempo que você pressiona para remover as borrachinhas em volta do Adventure, você também pressiona a mola interna dele para que ele tenha mais resistência a burst, transformando esse basicamente num driver dash. E agora ele tem uma estrutura bem grande de metal embaixo com uma parte de giro livre super interessante. Encaixamos o disc e finalizamos com o driver. Uou, ok. Temos em mãos finalmente o nosso completíssimo Divine Belial Ultimate Gear. Agora ele tem peças de todos os protagonistas da série e um bônus, eu diria. Temos aqui a Age Gear representando os irmãos Asahi, temos, é claro, o próprio Belial representando o Bell, temos a A-Gear representando o Aiga ou Achilles, temos a D-Gear representando o Dragon e o Drum, temos aqui a VS Gear representando o Valkyrie e o Spriggan, com essa estrutura de giro livre aqui embaixo. O Beyblade ficou gigante, ficou realmente gordinho, dá pra ver claramente que ele tá aqui cheio, e eu quero ver se ele é eficiente na batalha também. Vamos testar o Ultimate Gear para ver como ele se sai contra o Valkyrie e o Spriggan. Vamos fazer o Divine Belial Ultimate Gear contra o Spriggan primeiro, Spriggan girando à esquerda. Vejamos se o Ultimate Gear é potente mesmo, vamos ver o peso todo dessas gears, se vão influenciar na performance do Divine Belial, que parece muito mais contido. Gostei da performance dele com a VS Gear, hein? Já vou adiantar isso pra você, achei interessante. Embora os embates aqui não sejam tão poderosos, afinal a Divine não é lá um exemplo de ataque e o Spriggan defende maravilhosamente bem. A gente tem aqui claramente uma equalização e quem vence é o Belial com facilidade. No segundo round, Spriggan girando à direita.
Agora com o Spriggan girando à direita, os impactos podem ser um pouquinho mais agressivos, o que muito me interessa. Spriggan vai ali tentando dominar o centro da arena, que o Belial com o seu peso todo e mesmo com uma ponta plana parece ter dominado muito bem. Caramba, o que foi isso, cara? Eu achei que um ia perder e de repente o outro e o Spriggan levou. Lindo! Vejamos como o Ultimate Gear se sai contra o Ultimate Valkyrie. Vamos ver se os ataques do Valkyrie vão ser efetivos aqui. O Ultimate começa batendo e logo sobe para a borda. Parece-me que o Divine Belial é muito mais pesado e por isso não tem uma movimentação tão agressiva. Mas isso é bom, garante mais defesa para ele. Uou! Foi vitória do Valkyrie, mas ele deu uma desequilibrada ali, hein? Olha o Valkyrie indo pro ataque, lindíssima investida. Que pancada foi essa? A V-Gear tem um funcionamento interessante nessa arena, gostei. Vai pra cima, vamos ver quem vai manter o equilíbrio. Opa, parece que dessa vez o Valkyrie tropeça, hein? Da hora! Então, quando eu falo a respeito desses dois aqui, eu estou me referindo a toda a história de Beyblade Burst, todos os sistemas pelos quais Beyblade Burst passou e todos os designs pelos quais a Takara Tomy já fez para cada um deles. Valkyrie e Spriggan estão juntos aqui desde 2015. E isso é muito interessante porque também está referenciado aqui no Burst Spriggan e no Ultimate Valkyrie. Se você observar, o Burst Spriggan tem um 2 e um 0. Já o Ultimate Valkyrie tem um 1 e um 5. Quando colocamos os dois frente a frente, observamos claramente o ano 2015. Ainda tem dúvidas de que esse set existe para comemorar toda a história do Beyblade Burst, para celebrar a ideia de que essa geração foi tão longe assim, que 7 anos atrás nós tínhamos o lançamento do Valkyrie e do Spriggan? Pois é, temos agora as versões definitivas deles. Acho que é justo a gente fazer uma batalha entre os dois só para ver como eles se saem. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Esse set aqui é maravilhoso. Eu amo a performance desses dois combos aqui, principalmente do Valkyrie, que é um pouco mais contido, controlado, pelo Spriggan ser um pouquinho mais defensivo, digamos assim, mas chegou a hora de colocar esses dois para se enfrentarem. Começamos com o Spriggan perigosamente ali na saída da arena. Vamos ver se o Valkyrie consegue boas investidas pra cima do Spriggan, que tá fugindo. Foge, Spriggan! Enquanto isso, o Valkyrie busca uma abertura na performance ali do Spriggan para tentar encaixar um ataque. O Spriggan busca o centro da arena e o Valkyrie vai com tudo ali. Temos pontos de contato de borracha muito evidentes aqui. O Spriggan consegue frear o Valkyrie nesse primeiro round. O Spriggan está com 1 a 0. Vejamos se o Valkyrie consegue um ponto pelo menos. Oh, perigoso pro Valkyrie ali na saída da arena. Novamente o Spriggan simplesmente defendeu, aguentou ali a pancada e se estabilizou no centro. Que bonito. Valkyrie circula bastante agora. Vamos ver se ele consegue encaixar algum ataque em cima do Spriggan para desestabilizar o oponente. O Spriggan tem mais resistência, pode ser desestabilizado e já era. 2 pontos pro Spriggan. Vejamos como eles se saem agora com o Spriggan girando à esquerda. Provavelmente o Spriggan vai ter contra-ataques mais poderosos, né? Ele costuma bater mais girando à esquerda. O Valkyrie tá tomando... Ok, como disse, Spriggan bate mais girando à esquerda. Adorei! Mais um round. Vejamos o que o Valkyrie consegue fazer. Uou, linda investida! Spriggan entra simplesmente, cara, que potência no ataque do Valkyrie. Ah, não quero saber, vou fazer mais um round. Vamos lá. O Valkyrie começa com uma boa investida, Spriggan lá na borda da arena, agora se estabiliza no centro. Olha esse Fusion, cara, como não gostar dessa performance? Ele funciona literalmente um empate. Isso quer dizer que a gente pode mais uma. Uau! Que linda manobra do Spriggan, que vence a batalha com over. Cara, absolutamente magnífico. Eu ia comentar que aquele golpe inicial na batalha chegou a tremer aqui o chão, mano. Incrível.
Esse set não marca apenas esses dois Beyblades que são lindos. É um set que traz lembranças de uma época muito mais simples, de quando a gente estava descobrindo isso aqui ainda, e eu imagino que vocês lembram do vídeo que eu fiz falando que isso evoluiria muito até a gente chegar aqui. Com todos esses sistemas e todas essas versões desses Beyblades, esse set não é apenas um set, como disse. Ele é a celebração de uma geração inteira. Ele é a celebração de Beyblades que participaram de todos os sistemas durante 7 anos em Beyblade Burst e contam uma história. Eu espero que você tenha curtido essa análise longa, porém feita com muito carinho, por alguém que realmente ama a franquia Beyblade como um todo e vê diante de si essa história tão bonita sendo contada e... cara, é muito emocionante esse momento de ver o quanto que evoluiu. Fico muito feliz em ver que foi tão longe assim. Então não esquece de deixar um gostei aí, comenta o que você achou e a gente se vê numa próxima. Até lá!